Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, igreja? Louvado e bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um vídeo. Você breve nesse vídeo aqui, você precisa ser preciso o máximo, tá? Bem direto, tá? Eu vou falar aqui sobre os 3 enganos a respeito de um casamento. Estou eu lendo aqui o título que eu fui pedindo ao Espírito Santo, e ele foi me dando, ele foi palestrando comigo, sempre no trabalho, a maioria das vezes. Eu até baixei um aplicativo de nota para anotar aqui e não perder esse conteúdo, porque já teve vezes disso acontecer. Né? E depois eu ficava... Até venho, mas foi um pouco mais trabalhoso. Então eu baixo programa de gravação, aplicativo de gravação também, para guardar esse conteúdo. Então o título é Os 3 enganos a respeito de um casamento. O primeiro é O cônjuge perfeito. Vou falar sobre esse assunto. O segundo é Eu mando no meu dinheiro. Vou falar também sobre esse assunto. E o terceiro, Eu só me relaciono quando eu quero. Tá? Vou falar também sobre esse assunto, falando de cama aqui, tá? De intimidade entre casais. Vou falar sobre esse assunto aqui. Igreja, abra suas Bíblias no livro de Efésios. Eu vou ler um verso aqui. E esse livro de Efésios, capítulo 5, verso 25. Vou estar lendo um verso aqui. E esse verso, eu vou dar 2 respostas. Aliás, resposta para os 2 assuntos aqui eu vou dar embasado, apoiado nesse verso aqui. Tá? Primeiro, o cônjuge perfeito. Quem não sonha com um cônjuge perfeito? Quem não fala assim, um dia quando eu casar, a pessoa meu parceiro vai ser assim, assim, minha esposa vai ser assim, assim, meu esposo vai ser assim, enfim, o meu cônjuge vai ser assim, e a gente fantasia uma coisa, a gente acha que nunca vai ter discussão, que nunca vai ter briga, que nunca vai ter contenda, que não vai ter levante, não vai ter... E a gente acha que vai ser só mar de rosa, tá? Como Satanás é o pai da mentira, isso é uma mentira, e é uma grande mentira que ele já começa a colocar assim na gente, e depois vem a frustração, depois do casamento, passa alguns períodos, começa a vir alguns acontecimentos que vêm nos frustrar. Poxa, eu não esperava, vêm nos espantar, eu não esperava que fosse assim e tal, e aquilo vem, a gente entra em frustração, né, numa tristeza, e a gente acha que foi enganado, e começa... e a gente fica pensativo em relação àquilo, porque esse é um dos primeiros enganos, tá? Deixa eu lhe falar algo. Ainda que você venha conhecer uma pessoa que venha bater muito bem com a tua maneira de pensar, e a tua maneira de pensar também venha bater com a maneira de pensar dela, os sonhos, tá? Esse tipo de casamento que vai incomodar, esse tipo de casamento que vai ter batalha espiritual, porque esse tipo de casamento que começa a incomodar ao inimigo das nossas almas, a Satanás. Porque o casamento em si, a família, é uma coisa que afronta o diabo, incomoda ele. O casamento ele foi constituído por Deus. Foi um exemplo dado aqui na terra, como que Cristo estabeleceu, até mesmo para comparação da própria igreja. Por isso que nesse verso aqui, capítulo 5, versículo 25 de Efésios, fala assim: Vós, marido, amai vossas mulheres, vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo... perdão que eu estou lendo rápido, estou comendo versos aqui. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Como que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja com defeito, Cristo amou uma igreja com falha, e Cristo amou uma igreja pecaminosa, e por isso foi necessário ele morrer pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Tá? E mesmo Cristo tendo morrido por nós e ter nos salvo do pecado, hoje em dia a gente pode chegar até Deus depois de ter pecado, depois de ter errado, e orar a Deus, pedir a Deus, e a misericórdia de Deus vem nos cobrir, e a gente está novamente lavado e remido, como diz o salmista Davi: lava-me e tornarei-me
mais alvo que a neve. Ele falou isso no Salmo 51. O que acontece, igreja? Mesmo depois de Cristo ter morrido por nós, pelos nossos pecados, nós ainda temos um corpo falho, nós ainda somos pecadores e falhos. E por que Deus permitiu que nós viemos ter esse corpo corruptível, esse corpo falho? Por quê? Porque é aí que Deus está provando o seu amor para conosco. Tá? E você, agora voltando pelo lado da vida íntima, você prova o teu amor para o teu cônjuge quando você vê falha e consegue passar por cima das falhas. Quando você vê falha como a falha do teu cônjuge como algo a ser vencido e você vence ela. Tá? Você vence ela como? Superando, tá? Olhando para as qualidades e não olhando só para as falhas. Tá? Então, o casamento, o cônjuge perfeito, não tem como esse cônjuge que é fantasiado por nós antes de conhecer alguém, antes de nos relacionarmos com alguém, é um cônjuge que, se ele existir, não tem como nós provarmos o nosso amor. Tá? Então Deus, ele prova o amor dele para conosco, para a igreja, amando-nos como somos, com falha. Assim é na vida conjugal também, na vida sentimental, na vida conjugal. Tá? Então é quase que impossível existir esse cônjuge perfeito. Você olha, o amor, ele é constituído justamente nisso aí. Você olhar para o teu parceiro, para o teu parceiro, tá? Para o teu esposo, para a tua esposa, e ali você fala, poxa, ele tem falha, mas o amor é tão grande, por isso que você não consegue, que você consegue superar isso. Não que as falhas ela não vai ser notada, não vai ser uma coisa que não vai ser notada, mas você consegue superar isso. Tá? É por isso que a palavra de Deus fala que o amor tudo sofre, tudo crê. Tá? E tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E tudo suporta. Por quê? Porque tem coisas que ele tem que suportar. Porque tem coisas que é concernente querendo ou não, mas é concernente do ser humano. E você, para amar o teu cônjuge, você vai ter que aceitar. E o cônjuge perfeito pela palavra não existe. Tá? Segundo o que nós vamos entrar agora, segundo assunto aqui, eu mando no meu dinheiro. Outro assunto aqui, outro engano a respeito do casamento. Eu mando no meu dinheiro. Você pode até mandar. Você pode até ter o teu dinheiro, seja entre o cônjuge, seja tanto a mulher como o homem, tá? E por uma oportunidade ela teve a condição até de ganhar mais. E ela pode até falar, ou ele fala assim, não, eu mando aqui no meu dinheiro, eu faço o que eu quero, então pode até fazer. Assim, sim. Só que é uma coisa que ela não ela não se estabelece como um casamento. É uma coisa que a palavra de Deus fala que nós somos só uma só carne. Temos que ser uma só carne. E uma só carne, ela as condições, as decisões dentro da vida financeira, ela é em tudo, não só dentro da vida financeira, mas ela é o que? Ela é dividida. Ela é em concordância. Então, esse negócio que esse dinheiro é meu, eu mando, eu faço o que eu quero, não preciso pedir opinião, não preciso dar opinião, eu ganho mais, eu ganho menos. Não. Isso aí é anti-casamento. Tá? É antibíblico e é anti-casamento. Então, fala aqui na parte B desse verso, como também Cristo amou a igreja. Aliás, isso aqui já é outra parte que nós vamos entrar depois. Perdão aqui. Então, eu mando no meu dinheiro e eu só me relaciono quando eu quero. Essa parte nós vamos entrar depois. Tá? Então diz assim, vós maridos amais vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Tá? O marido, ele é o supridor da casa. Tá? Mas em alguns casos, nós sabemos que a mulher até ganha um pouco mais, a mulher ela consegue, às vezes no relacionamento, o esposo está passando por uma fase que ele às vezes até não está conseguindo emprego e a mulher, por um período, ele está sustentando, mas a Bíblia nos ensina o homem ser o supridor. Tá? E
seu provedor. E a palavra ela vai falar assim, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é se entregar nesse assunto aqui? O que é se entregar? Se entregar é pagar preço, igreja. Se entregar é se entregar por completo. É se entregar em tudo. A Bíblia fala que, nesse verso aqui nós aprendemos que o marido, ele é constituído para morrer pela mulher se for necessário. Está falando aqui do marido, está falando do homem. Tá? Então, esse negócio de que o dinheiro é meu, o dinheiro que só quem manda é eu, isso é um outro engano a respeito do casamento. É uma coisa que tem que ser pensada lá já no namoro, no noivado. Tem que ter para ver se... Porque o namoro é para quê? O namoro ele é para a gente ir sondando, ver como é que é o cônjuge, para depois... falar assim, pronto, eu sei o que eu quero, eu sei como ele é, eu sei como ela é, essa decisão mesmo que eu quero, que eu vou tomar, eu vou casar. E ali ele resolve, assina os papéis, né, e corre atrás e casa. Então, são coisas que têm que ser conversadas lá no namoro. Tá? E poucos que falam sobre isso. É a vida material. Sobre prosperidade, sobre os ganhos. Ele já tem que ser conversado lá no namoro. Os planos já tem que ser estabelecido lá no namoro. Porque lá, quando chegar lá na frente, você fala, isso aqui é meu, eu que mando. Já começa a vir uma grande contenda no casamento, uma grande batalha. E batalha essa que é antibíblico, tá? Não é uma batalha que Deus não vai poder fazer nada, porque Ele já nos deu ensinamento aqui o que tem que ser feito. Tá bom? Então esse é um outro engano. Terceiro engano a respeito do casamento. Vamos lá no livro de Coríntios. Já até falei sobre esse assunto em outros vídeos. Até em um vídeo que eu falo lá, compra primeiro com o teu compromisso íntimo, conjugal. Tá lá, você pode entrar lá, tá? E diz assim, eu só me relaciono quando eu quero, eu só vou para a cama quando eu quero. Outro engano a respeito do casamento. É mais uma coisa que se você está pensando, e lá, o casamento vai ser assim, não, só quando eu quiser, pode refletir numa coisa que isso é anti-casamento. A Bíblia vai falar lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma... capítulo 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, tudo que deve. Tudo. Tá? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos desfraude, ou seja, não desonra um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, concordância, para aplicarem a oração por algum tempo, para vos aplicares a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, é o ato de não poder se conter. Amém? Então, igreja, a palavra está nos ensinando aqui que até, eu já falei sobre esse assunto, vou entrar de novo, até para o homem ou a mulher, até para o cônjuge, ele falar assim, vou entrar em tantos dias de jejum de propósito e não quero, se ela me chamar, não pode, ou ele me chamar, não estou aí, não posso, estou em propósito, estou separado para Deus. É diferente depois que casa, tá? A palavra está falando isso aqui, tá bom? E é por isso que a Bíblia ela vai falar assim, vós solteiro, cuida das coisas, vós casado, cuida das coisas de casado e vós solteiro das coisas de Deus. Porque quando você é solteiro, você tem mais, querendo ou não, você vai ter mais tempo só para Deus. Agora, casado, querendo ou não, você tem que se dividir para a família. Tá? A própria Bíblia, ela te ensina a ser assim. A palavra vai falar que vós, marido,
aqueles que desejam o presbitério, que aí vai nos ensinando, seja, está lá no livro de Timóteo, se me fala a memória, seja marido de uma só mulher e respeitoso, carinhoso, vai ensinando ali, tudo ali. Então, a Bíblia te ensina a você ter compromisso com a tua família, ter compromisso com a tua esposa, com teus filhos, com a tua família. Então é diferente. Você pode até ser uma pessoa de grande busca, mas tem que ser uma pessoa de busca, mas quando se trata de casado, tem que estar ali, ó, separando tempo também para o teu cônjuge. Tá? Então a palavra ela vai falar, então se você que pensa, vou resumir aqui, já vou fechar minha Bíblia aqui, você que pensa que não tem que ter, depois que eu estou casado eu faço do meu corpo o que eu quero, não é assim que funciona não. Nunca negue teu esposo, ainda que seja, ou tua esposa, ainda que seja para se separar por oração. Você chega para ela, a Bíblia te ensina isso, consentimento, concordância, consentimento mútuo. Você chega para o teu cônjuge e pergunta, amor, eu preciso fazer uns tempos de jejum aí, de oração, posso? Se o teu cônjuge falar assim, vamos deixar para começar amanhã, porque hoje eu estou tão afim, você não pode, pela Bíblia não pode. Tá? E é pecado você que nega o seu cônjuge, chegar na igreja e querer pegar no microfone. E muitos estão fazendo isso. E depois vai na igreja, pega o microfone para exortar, pega o microfone para falar tanta coisa, para querer entregar recado, e é antibíblico, está no pecado. Tá? Então a própria palavra vai falar, para que o inimigo não vos tente pela vossa incontinência. O que é incontinência? Ato de não poder se conter. Tá bom? Você não casou, por isso que você casou. Por isso que o apóstolo Paulo ele falou assim, que é melhor casar do que ficar se abrasando, ou seja, o corpo ardendo em brasa, ardendo de vontade. Tá? Então ficamos por aqui com esses 3 tópicos a respeito de um casamento. Tá? E que você possa meditar nessa palavra aí, passar para pessoas aí que precisam, né? Porque sabe que está se relacionando, que está se iniciando, porque nós aprendemos para quê? Para passar o meu e o seu professor é o Espírito Santo. Vou estar orando pela tua vida e até a próxima. Senhor Deus amado, Pai querido, Espírito Santo, Pai, obrigado pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Oh Deus amado, todo-poderoso, Pai. Pai, a maior sabedoria, Pai querido, não é só ouvir, Pai, mas é praticá-la, Pai. Espírito Santo, que nós viemos praticar tudo, Pai amado, que temos ouvido, que o Senhor tem nos ensinado. Oh Deus amado, todo-poderoso, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque tudo é feito pela tua vontade, pelo teu querer, Pai. Pai, se não fosse por ti, Pai, eu não estaria mais gravando, Pai, mas é as tuas mãos, Pai. Pai, eu quero entregar a vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Pai, envia seus anjos lá agora para tocar, Pai, tocar no coração, Pai, entrar com providência, curando, Pai amado, curando de depressão, curando, Pai, de angústia, Pai, algum problema no relacionamento, na vida financeira, Pai querido. Oh, Deus amado, todo-poderoso, familiar, Pai. Toca, Pai querido, agora, Pai. Consola, Pai querido. E muda a história dessa pessoa, Pai. Eu creio que só pode mudar. Eu creio, Pai amado, e profetizo, Pai, que ela pode acordar, Senhor. Pai amado, tendo resposta diferente, Pai. Oh, Senhor amado, sustenta ela diante de toda luta, Pai, de toda prova, Pai. E entra com providência, Pai, em nome de Jesus, é que eu te peço.